O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Quando Deus permite que nós passemos por aflições, é para que nós sejamos aperfeiçoados. Essa experiência a qual Ele nos submete nesta vida, nessa existência, Ele quer que nós geremos testemunho para que o nome dele seja glorificado. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O tema de hoje, meu testemunho. Deixa eu me apresentar primeiramente para quem não me conhece ainda. Meu nome é Jairo Leandro, nascido aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 58 anos, dia 22 de julho, completo aniversário, filho do Ivo, filho da Selma. Tenho uma formação de curso superior, comecei faculdade de contabilidade, mas não terminei. E passei por muitas religiões, conheci católico desde criança, batizado, crismado na igreja católica, depois fui umbandista, candomblessista, fui espírita de Kardec, conheci a bruxaria, magia negra, e mais tarde vim conhecer outras seitas, outras religiões, todas praticadas com o intuito sempre de buscar Deus. Viajei por muitos anos por todo o Brasil, fazendo shows, estive em muitos lugares, eventos. Validez é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que devo acontecer, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, Rádio, televisão, festas aqui no Vale dos Sinos, como por exemplo a Rádio Alegria. Programas também como Sabadão Sertanejo, nível nacional. Esse rapaz veio especialmente do Rio Grande do Sul, veio de Porto Alegre, canta há 15 anos, é também compositor, está em seu primeiro LP e pela primeira vez se apresenta em nosso programa. Vem aí o cantor Jairo Leandro. Aqui em frente do seu rosto para que você possa nos contar alguma coisa a seu respeito. Mas que voz bonita você tem, há quanto tempo você canta? Obrigado primeiramente, Gugu, pela oportunidade, pelo espaço. A gente canta há mais ou menos 15 anos já por todo esse Brasil maravilhoso. Nasceu em que lugar do Brasil? Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você é gaúcho mesmo? Gaúcho mesmo. E esse disco já foi lançado quando? Ele foi lançado no finalzinho do ano e a gente começou a fazer interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, né? E agora a gente está com o plano de fazer o Brasil inteiro, começando por Porto Alegre, depois Belém do Pará e outros estados do Brasil, né? Fazendo uma divulgação completa, né? Uma divulgação completa e o trabalho está indo muito bem, as rádios também estão tocando bem o trabalho. Eu estou muito feliz, estou muito contente, Gugu. Você é um grande talento, viu? Eu estou te conhecendo hoje, pude observar, pude ouvir, assim como todo o público pôde ouvi-lo. É uma voz muito bonita, muito harmoniosa, muito afinada e acho que é com trabalho que você vai alcançar rapidamente sucesso. A gente fica feliz de saber que existem pessoas como você que dão espaço para novos talentos. Muito obrigado de coração. Nós que agradecemos. Obrigado. Prazer ter aqui no nosso programa. Tchau, um abraço. Os aplausos mais uma vez para o Jairo. Programas como Raul Gil. O convidado, ele é do Rio Grande do Sul, é um dos maiores sucessos no Rio Grande do Sul. Agora
tomando conta das paradas do Brasil. Ele veio do Rio Grande do Sul para participar do programa Raul Gil, Jairo Leandro! Você é linda, eu me encho de desejo quando eu vejo a luz do seu olhar. Não vou deixar você escapar, minha princesa. Você de onde é? Nasci de Porto Alegre, gaúcho, e vim trazendo um abraço do meu pessoal lá, mas acabei de chegar de Portugal. Você é de Porto Alegre? Ah, você está em Portugal? Estava em Portugal divulgando CD, fiquei 2 meses lá divulgando agora em nível internacional. Esse trabalho 365 dias com você no seu trabalho. Você nasceu em Porto Alegre? Nasci em Porto Alegre, mas já estou no mercado há bastante tempo como compositor. Canta a música gaúcha? Canto. Das roupas velhas do pai. Tive músicas minhas gravadas por Maurício e Maurinho, irmão de Chitãozinho, Chororó. Todo mundo que te amei, que nada faz sentido sem ter você. Por duplas sertanejas, Milionário e Robertinho. É mais doce que o mais puro mel. Teus olhos têm mais brilho que o azul do céu. Teu corpo tem o cheiro da mais linda flor. Milionário e Matias. Esqueça o passado e volta pra mim outra vez. Preciso te amar, te sentir como a primeira vez. E juntos seremos felizes, decidendo entender a dor do meu peito é grande, não me faça sofrer. E muitos outros nomes gravaram músicas de minha autoria. Por você sempre sofri, na esperança de me amar. A minha vida eu te dei, seduzindo a paixão. A gente prende o coração de um amor que não tem mais fim. Depois de viajar o Brasil todo, tendo desenvolvido vários projetos regionais e musicais, 4 CDs gravados, clipes musicais. Prazer te conhecer, você é linda. Eu me encho de desejo quando eu vejo a luz do seu olhar. Tô querendo entregar meu coração de novo, pois o vazio no meu peito parece não ter fim. Como eu não vi as minhas coisas deslancharem na velocidade que eu esperava que elas deslanchassem, depois de muitos anos de muita luta, meus irmãos, tendo deixado minha terra natal, já cansado, ali por meados do ano 2000, 2001, eu fiz uma promessa a Deus, que a partir daquele dia, por todos os demais dias da minha vida, até que algo grande acontecesse, ou alguma coisa maior que eu pudesse esperar, eu não sei exatamente o que eu estava esperando, mas eu sei que eu pedi a Deus, Senhor, enquanto não acontecer algo muito grande, eu todo dia da minha vida, enquanto eu respirar nessa terra, eu vou entrar dentro de uma igreja católica, vou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, seja qual é o tipo de milagre que for. Eu mantive essa prática muitas vezes quando eu vim aqui no Sul fazer shows. Quando eu cantei em navio também, ali foi tremendo, porque eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro ali pro Fernando de Noronha, Recife, Pernambuco, e eu pedia sempre para aquele capitão daquele navio deixar eu descer. Eu tinha um pouco de dificuldade de falar em espanhol com ele, um pouco de inglês misturados.
pedia todo dia que eu tinha que descer, porque era uma promessa, não podia faltar nenhum dia. Mas você não pode descer, a maré está muito alta. Nenhum do staff desceu, mas ele me abria a concessão e eu descia, ia até aquela igrejinha que tem ali em Fernando de Noronha, e todos os dias eu fazia minha oração, me sentindo pacificado, dava um mergulho no mar e voltava para o navio. Porque o propósito não era desfrutar de nada, era apenas cumprir a promessa a qual Deus havia colocado no meu coração. E assim foi, passaram-se anos, mesmo rezando diariamente. Ainda assim eu vivia triste, irmãos. Eu vivia depressivo, decepcionado, frustrado em todas as áreas da minha vida, mas especialmente a área espiritual. Com aquele vazio na alma, que nada me preenchia, e esse vazio refletia, obviamente, nas demais áreas da minha vida, especialmente a familiar, a área conjugal. Eu não conseguia estabelecer nos meus relacionamentos, a profissional então nem se fala. Os shows não prosperavam, e isso foi se arrastando por muito tempo, até que no dia 11 de outubro de 2005, eu tive uma profunda tristeza, uma crise de choro, que eu não sabia exatamente por que eu estava chorando, uma vontade desesperada de morrer. Até que chegou a noite, e eu lembro que eu entrei para aquele meu apartamento, comecei a gritar, falar com Deus. Se tu existisse, eu já teria sido abençoado. Quantas pessoas são abençoadas nessa vida? Por que tu esquecesse de mim? Se tu presta para alguma coisa, então me salva, me tira desse tormento que eu estou vivendo. Eu não aguentava mais viver, e eu achava que aquilo ali não ia acabar nunca. E eu sei que aquele tormento mudou, virou madrugada, eu fiquei naquela opressão, passaram-se horas, era por volta das 11 horas da noite até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, até que eu, por volta das 3 horas, eu fiz menção de me jogar. Coloquei a metade superior do meu corpo para aquela sacada do meu apartamento, do 7º andar, ali na esquina da Rua Vitória, em São Paulo, onde eu morei. E quando eu fiz menção de me jogar, o diabo falou claramente: você é tão amaldiçoado que você vai se jogar lá embaixo, vai se arrebentar todo, mas não vai morrer. Vai ter uma vida vegetativa e vai ficar dando trabalho para os outros. Tão miserável que tu és. Eu não sabia que era o diabo que falava. Eu conto para vocês hoje, porque hoje eu tenho discernimento espiritual de discernir as vozes espirituais que falam conosco. E ali, irmãos, eu fiquei extremamente oprimido. E quando eu fiz a menção de tirar os pés do chão para me jogar, um braço, uma força descomunal, invisível, me jogou, que eu entrei de costas daquela sacada para aquela sala, fez com que eu sentasse no sofá. E ali aquela voz falou claramente comigo: senta e escuta, presta muita atenção, observe a hora. E parou. Olhei para o relógio que ficava à direita, estava marcando 3 horas e 20 minutos. E aquela voz falava alto, ela gritava comigo: liga a TV. Quando aquela voz falou, meu corpo começou como que queimar. E aquele calor começou a subir. Eu tinha muito cabelo naquela época ainda. Faz 17 anos que eu estou dizendo. E eu lembro que eu escutava som como de gravetos crepitando. Aqueles gravetos que se coloca em fogueira, ou como vai se preparar um churrasco. Aqueles estalos. Eu fui até o banheiro, olhei meu rosto, estava num vermelhão. E uma sensação de morte, como se eu estivesse realmente morrendo, irmãos. Foi algo tão tremendo que eu só fui entender muito mais tarde que ali eu estava sendo batizado com o fogo do Espírito Santo. Mas na hora, para mim era morte. De fato, eu estava morrendo para este mundo. Ali estavam sendo consumidos todos os meus pecados, todas as feitiçarias, as macumbarias, tudo aquilo que o diabo vinha me amarrando durante anos, ali estava sendo destruído. Em especial, sendo expulso aquele espírito de morte que queria me consumir naquela madrugada. E ao ligar a televisão, havia um homem de Deus de uma denominação a qual eu congreguei durante alguns anos, chamada Renascer em Cristo. E aquele homem, olhando para a lente, assim como eu estou olhando para você aqui agora, dizia: você que está aí querendo morrer porque você pensa que você já está velho demais para que eu realize os meus projetos em tua vida. Você que acha que eu não pode ser feliz ainda na tua vida conjugal. Tudo aquilo que eu estava reclamando, murmurando a Deus, naquela reprise de um culto que parecia ser um culto, porque eu não tinha discernimento, não tinha entendimento de nada, eu era completamente cego espiritual. Mas ao ver aquilo ali, eu vi que era a reprise, porque 3 horas não podia ter culto aquela hora. Eu entendi depois que eram cultos que passavam durante o dia naquela determinada igreja, que eram reprisados naquela determinada emissora, a qual, aleatoriamente, trocando de canal, meu dedo parou e ali eu sintonizei. E aquele homem de Deus continuava dizendo: Deus está te tirando agora do Egito e te levando até a terra prometida. Eu não entendia o que isso significava, mas o meu espírito entendeu. Ali eu caí no profundo choro que eu não conseguia nem encontrar o ar para respirar. E lembro que chorei convulsivamente até que eu me sentasse à cama e me faltou forças. Eu fiquei como que anestesiado.
completamente embriagado, como se tivesse tomado alguma coisa, uma sedação, algo que de fato fez eu apagar. E ali, desmaiado, acabei dormindo por volta de umas 4 horas da manhã, 4h30 era isso. E lá pelas 10 horas da manhã, eu lembro que eu acordei novamente com o barulho da TV ligada. Eu tinha a impressão que a TV conversava comigo. Ei, você que está dormindo aí, acorda logo, rapaz, sai dessa cama. Como é que a pessoa podia saber que era eu? Não era uma moça, não era uma irmã, era um irmão. Acorda aí. Ei, Deus tem coisa nova para ti, acorda. E quando eu abri os meus olhos meio que assustado, eu senti uma mão, exatamente uma pressão invisível no meu ombro, como quem faz um carinho, como quem faz um chamego. E aquela voz falava assim: filho, não foi nem um sonho que você teve. Aquilo foi a minha presença, você vai entender. Eu tenho algo novo contigo, fica tranquilo. A partir de hoje eu estarei contigo aqui na terra até o fim dos teus dias. E ali depois eu vim entender, lendo a Bíblia, que estava sendo falado para mim pelo Espírito, Mateus 28, versículo 20, na parte B, onde a palavra nos diz que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E como aquele dia 12, assim como o dia de hoje, em 2005, precisamente o mesmo calendário de 2022, eu saí para fora. Eu já estava depressivo durante muitos dias, sem comer, sem beber, porque a depressão nos deixa totalmente desanimados, não tinha ânimo para mais nada naquela vida. Eu estava realmente determinado a morrer, mas naquele dia eu nasci com uma vontade de viver, uma alegria que eu não sabia responder nem para mim mesmo, do dia que ela vinha. Eu lembro de ter ido até a Praça da República, que é uma praça que tem ali na parte central do Centro Velho de São Paulo, e ali eu comecei a perceber o canto do sabiá. E ao ouvir o canto do sabiá eu me emocionei, comecei a chorar porque eu lembrei da minha infância. Eu lembrei do meu avô maternal que amava o canto do sabiá. E graças a Deus até hoje aqui em Sapucaí eu consigo ouvir esse canto. Mas lá em São Paulo não. Lá em São Paulo no centro só se ouve barulho de sirene, é buzina, é ruído de caminhão, de carro o dia inteiro. Mas Deus preparou aquele feriado, assim como hoje, para que eu conseguisse ouvir a vida, conseguisse buscar um ressignificado para mim. Irmãos, depois daquele dia 12, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu observei que pessoas estranhas começaram a me abordar na rua, em lugares por onde eu passava, no supermercado. Alguém começava a me encarar, eu achava estranho aquilo. Até que aquela pessoa não conseguia se controlar, chegava até mim e dizia assim: moço, eu não te conheço, eu sou evangélico, mas Deus manda te dizer que Ele tem um projeto na tua vida. E daqui um dia eu ia de novo em outro lugar, vinha uma senhora falar comigo: Senhor, eu não te conheço, mas o Espírito de Deus está me falando que Ele tem um cajado preparado para ti, você ainda vai ser pastor aqui nessa terra. Olha, irmãos, Deus começou a me cercar de um jeito que eu não tinha mais para onde correr. Aquilo era tão real, que havia dias, por exemplo, que eu estava deitado em casa, era muito calor, final de ano, um pouquinho antes de dezembro, outubro e novembro foram meses muito intensos com Deus. Deus falava comigo, mandava ir para a rua: sai para fora que eu tenho algo a te mostrar, vira para a direita, vira para a esquerda. Ele me conduzia, mas não dizia: mas Senhor, onde é que eu vou, Senhor? Eu já sabia que era Deus falando comigo, mas Ele não me dizia. Ele só mandava e dizia: agora vira a esquina, vira para cá, vira para lá. Até que eu me deparei próximo a uma igreja católica, exatamente ao término daquela missa. E dali saiu um senhor que era zelador do prédio aonde eu morei alguns anos antes, São Nicanor. Ele me olhou, sorriu para mim e ficou profundamente impactado, porque a esposa dele havia falecido há poucos dias atrás de câncer, fumava muito. Quando eu perguntei a ele: como é que o senhor está? Ele disse assim: eu estou muito mal, eu perdi a minha Dira morreu. E eu, muito ingênuo, muito inocente ainda acerca das coisas espirituais, vendo que ele saiu da missa: mas por que o senhor não pediu para o padre rezar pelo senhor? Ele rezou, mas não sai, uma dor no peito. E ali o Espírito Santo falou comigo: impõe as mãos sobre ele e repreende esta dor. Eu ouvi claramente como eu estou falando com os irmãos aqui agora. Ali eu repreendi, aquele homem respirou fundo, nossa, saiu tudo, saiu aquela dor. Ele começou a sorrir para mim, me convidou final de semana para um almoço na casa dele. A família toda católica, eu não estava falando de religião, mas eu falava de Jesus. As pessoas falavam: mas por que não quer falar mais da Nossa Senhora? Não, eu não quero falar da Maria, eu quero falar do filho dela, porque foi com o filho que eu me encontrei, eu não me encontrei com a mãe. E ali eu comecei a explicar o que tinha acontecido comigo, com toda a pureza, com toda a sinceridade, com toda a honestidade, irmãos. Muitos dias eu passei vivendo aquela realidade, vivendo aquele êxtase espiritual, mas eu continuei com aquele meu propósito. Continuei indo às igrejas durante muitos dias, rezando o Pai Nosso, Ave Maria, até que um determinado dia eu fui cortar meu cabelo, próximo a um santuário que tinha ali perto, igreja Santa Cecília, e ao cortar o cabelo o Espírito Santo falou comigo: neste dia 25 de dezembro, Natal, tu vais descer as águas. Enquanto ele cortava o cabelo, as lágrimas desciam. O cabeleireiro não entendia: vem cá, eu te machuquei. Não, é algo de Deus que está acontecendo, depois eu te explico.
e com uma conexão Wi-Fi com o céu. Deus me falava, tu vai descer as águas no dia 25, como testificação, como testemunho daquilo que eu fiz lá no dia 12. Porque lá tu foi batizado com fogo, agora tu vai ser batizado nas águas, e haverá uma testemunha que estará contigo, tua mãe. Eu saí dali, fiz a minha reza, o meu Pai Nosso, a minha Ave Maria, fui correndo para casa. Naquele tempo eu não tinha celular, era tudo com teletrim, aquele bip ainda. Liguei do meu telefone fixo, liguei para minha mãe perguntando, mãe, tudo bem? Como é que a senhora tá? Oi, guri, tô ligando essa hora, o que houve? Não, mãe, eu tô surpreso, porque Deus falou comigo, tu não vai entender nada, depois eu te conto quando chegar aqui. Que hora a senhora vem? Quando é que a senhora vem? Mas como assim que hora eu vim? Quando eu venho? Eu não vou para aí. Mãe, eu tenho certeza absoluta que você vem para cá. Eu perguntei 3 vezes para ela. Na terceira ela falou, tinha que ser teu irmão mesmo estragar a surpresa, né? Quando na verdade não havia ninguém que havia estragado a surpresa, a não ser o próprio Deus que revelou para mim que naquele dia 25 de Natal ela estaria comigo. E assim aconteceu. Quando chegou, um pouco tempo antes do Natal, ela veio me visitar, nós fomos juntos até a igreja na qual eu já estava frequentando há alguns dias, aquela que eu assisti pela televisão. E adentrando aquele lugar, ela era devoto de muitas entidades. E falei, mãe, o que vai acontecer aqui hoje nem eu estou entendendo, mas eu sei que Deus me chamou e falou que era para eu me batizar hoje. Mas tu já não é batizado, tu já não é crismado? Mãe, eu não estou entendendo muito bem também, mas eu sei que Deus falou. E é tremendo quando Deus fala. O próprio Espírito Santo nos ensina. E ao descer um corredor que levava até a piscina térmica onde eles tinham, estava lotado de pessoas. Ali eles me deram uma muda de roupa, uma bata, um calção, um par de chinelos de dedo. Fui até o banheiro me trocar e quando eu estou me trocando, já prestes a sair do banheiro para me direcionar onde estavam os pastores naquela grande piscina, o Espírito Santo falou comigo, hoje eu estarei lavando com o meu sangue, aquele sangue imundo que há anos atrás tu colocaste na tua cabeça. Porque no tempo que eu fui de religião, eu fiz ebó na minha cabeça, coloquei sangue de animais, e embora tendo parado com aquelas práticas, aquilo estava latente na minha vida espiritual. Há muitas pessoas que me ouvem aqui essa noite e que pensam que porque pararam de professar fé ou frequentaram um tipo de religião que contraria o Evangelho e acha que tão somente pelo fato de ter deixado a prática dessas doutrinas, seja ela qual for, eu não quero falar aqui de religião, eu estou falando de Evangelho, mas enquanto você não se volta para o Evangelho de Cristo, aqueles espíritos que se disfarçam de anjos de luz continuam a perseguir a tua vida, até que você reconheça que nesta terra e fora dela, só há um Senhor que pode mediar as tuas orações juntamente ao Pai, que é o Cristo vivo. E ali eu entendi, irmãos, eu vim chorando convulsivamente do banheiro, eu não conseguia falar, minha mãe achava que eu tinha me machucado, achando que eu tinha caído no banheiro, formou-se um pânico, eu querendo falar, não conseguia tomar o fôlego, pastores me cercaram, e aí eu contei, Deus falou comigo, disse que está lavando com seu sangue, aquele sangue imundo que foi colocado na minha cabeça. Havia várias pessoas que estavam na minha frente, aqueles 4, 5 pastores que estavam ali, não sei bem ao certo quantos, simplesmente vieram todos à minha volta, é quebra de maldição, venham cá, é quebra de maldição, e todos vieram à minha volta, entrei naquela piscina, irmãos, aleluia, quando eu desci aquelas águas, eu verdadeiramente nasci de novo. Ali se consumou aquilo que já tinha começado a acontecer no dia 12 de outubro. Eu saí com uma leveza daquela água, depois que eu fui mergulhado ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali nasceu uma nova criatura. E eu lembro que aquele Deus falava comigo, que todo o meu pecado havia sido queimado, porque Deus é fogo consumidor, como o livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 29, fala. E Deus me revelou que, a partir daquele momento, eu seria uma nova criatura em Cristo Jesus, que ali se estabeleceria um novo tempo. E ali que eu entendi que não fazia mais sentido tudo aquilo que eu vinha fazendo de errado na minha vida. Inclusive, aquela reza, daquele Pai Nosso e daquela Ave Maria. Então, naquela mesma igrejinha ali de São Paulo, onde eu comecei a fazer minha primeira reza, eu entrei, dobrei meus joelhos, minha mãe ao meu lado. O que tu está fazendo aqui, mãe? Em casa eu te explico, porque tu não vai entender. Eu entendo, irmãos, que quando nós nos convertemos, todos os processos, eu estou abreviando aqui, irmãos, porque eu não teria tempo de contar tudo. Não tem como você contar tudo para tua família ou para teus amigos, porque eles vão achar que é loucura. Há coisas que você vai ter que abreviar, assim como apesar de eu estar contando aqui essa noite também de forma abreviada, haverá coisas que não há como entender, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito. O psique, a mente não tem capacidade de assimilar. Mas a minha mãe me acompanhou até aquela igreja, ia dobrar meus joelhos, ali eu rezei só o Pai Nosso, porque eu entendi que não tinha mais sentido me reportar a uma senhora, porque a minha vida pertencia somente a um Senhor. E ali estabeleceu-se um ciclo, e Deus falou comigo, aonde começou,
ali termina o teu compromisso. Ali eu entendi que realmente Jesus Cristo é o único mediador entre mim e o Pai, conforme a carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2, verso 5, na sua primeira carta. Depois disso, minha mãe passou mais alguns dias comigo ali em São Paulo, retornou a Porto Alegre novamente sozinho. Eu fiquei vivendo um momento diferente, não tinha mais tristeza, não tinha mais aquela solidão. O Espírito Santo falava comigo de dia e de noite, irmãos. Era como se eu estivesse sentado fisicamente com meu pai ou com um dos irmãos, conversando face a face com Deus. Deus me acordava de noite e mandava ler a palavra, sempre por volta das 3 horas da manhã. Como quando, por exemplo, um dia ele me acordou e me despertou: Jairo, vai ler Zacarias. Irmãos, eu não conhecia Zacarias, exceto aquele personagem dos Trapalhões, que tinha o Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Mas Deus falou comigo que na Bíblia tinha Zacarias. E eu, como nunca tinha aberto a Bíblia, jamais poderia imaginar que havia Zacarias. E ali eu abri a Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 1, de 1 a 6. Olha o que o texto falou comigo naquela madrugada. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso digo ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos, as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Ao ler essa palavra, irmãos, eu entendi então que até a hora que Deus me acordava para ler, que era 3 horas da manhã, tinha um propósito. Lá em Provérbios, no capítulo 8, verso 17, nos diz: eu amo aqueles que me amam, aqueles que cedo me procuram, me encontrarão. Por isso que Deus tinha essa perseverança em me acordar sempre 3 horas da manhã, sempre aquele horário, como não precisava nem de despertador. Eu me acordava automaticamente. E eu lembro também, irmãos, que naquele tempo eu ainda continuava tocando na noite. Eu ainda continuava vivendo da música e com contas atrasadas. Meu irmão Jader foi morar um tempo ali comigo também. Eu mal conseguia suprir a mim mesmo, que eu não tinha mais desejo de cantar na noite. Eu não tinha mais vontade de procurar shows. Eu não sabia como é que eu ia me manter, porque eu tinha condomínio para pagar. Embora morando no meu apartamento próprio, havia luz, havia condomínio, onde está incluída a água, claro, o estacionamento onde guardava meu carro, minha moto, e agora mais uma boca para alimentar. Senhor, como é que eu vou pagar minhas contas? E chorava, e orando, e Deus nada de falar comigo, até que Ele mandou abrir a palavra. Eu abri aleatoriamente Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas tuas contas atrasadas serão todas pagas. E Deus falou pela palavra comigo, irmãos. Eu caí num profundo choro, e ao me debulhar em choro, aquele telefone tocou automaticamente. Uma empresária que fazia dias que estava desesperadamente atrás de mim, sem saber como me achar. Ela tinha perdido o meu cartão, não tinha página na internet naquela época. E quando ela me encontrou, ela ficou desesperada: Jairo, pelo amor de Deus, que bom que eu te encontrei. E eu chorando, meio a soluços: o que está acontecendo? Não, depois eu te conto, porque ela não ia entender. As pessoas naturais não adianta tu querer explicar, que elas não vão entender. Mas quando eu vi aquele milagre, aquela luz, tal e qual eu precisava naquele exato momento, o telefone tocar, irmãos, e ela desesperada atrás de um show. Mas não era só um show que ela queria, ela precisava de 2 shows. Ela teria só um através de mim, mas ela estava desesperada atrás de um DJ. Primeiro ela perguntou: Jairo, tu estás livre nesse domingo? Diz para mim, pelo amor de Deus, que tu está livre, que eu não tenho mais quem procurar. Surgiu uma empresa agora aqui em Alphaville, uma empresa de ônibus que vai inaugurar uma oficina, coisa de primeiro mundo. Eles têm 2 ambientes, 2 nichos. Um, eles querem música popular brasileira. Eu sei que tu faz e faz com excelência. Mas onde é que eu vou encontrar um DJ? Já tenho o DJ, tá aqui comigo, tá aqui em casa. Tu tá brincando, deixa que no dia eu vou te contar. Fechado. Aquele cachê deu e sobrou para pagar todas as despesas de meses atrasados que eu tive. E Deus falando comigo: tu vai viver dependente de mim. Eu vou te ensinar o que é viver pela minha obra. E tu vais ver o que é que eu tenho com aqueles que eu chamo, porque eu me responsabilizo destes. Eu os sustento. E ali, irmãos, foi causa tremenda, porque naquele momento, cada vez mais aquela loucura se aprofundava, a ponto de todos me darem as costas. Família achava que eu tinha ficado louco, porque eu deixei de estar em programas de TV, deixei de visitar rádios.
e não tinha mais vontade nem de fazer shows aqui no Sul. Toda a minha parentela, absolutamente todos, inclusive amigos ali de São Paulo, eu me vi literalmente sozinho. Menos uma pessoa, a minha companheira, o amor da minha vida. A minha até então apenas amiga, a Denise, sabendo que eu estava passando uma crise emocional, não sabendo ao certo o que estava acontecendo, ela aproveitou que era um feriado que tinha lá em novembro, pouco tempo depois da minha conversão, ela conseguiu uma data, numa sexta-feira, 11 de novembro daquele mesmo ano, e foi me visitar. E ali me perguntou o que havia acontecido, eu não quis contar, com medo também de que ela se afastasse de mim. Prometi levá-la a um lugar onde eu estava frequentando. Ela me perguntou se seria um restaurante, alguma coisa, porque nós não namorávamos, mas como toda aquela pessoa que é do mundo, durante muitos anos nós ficávamos, nós já nos conhecíamos há muitos anos, na década de 80, nós nos conhecemos na noite aqui em Porto Alegre, quando eu tocava em barzinhos, muito antes de eu peregrinar por esse mundo, de viajar para a Europa, enfim, tantos lugares, mas ficou aquele vínculo, aquela amizade colorida, como se fala no mundo, mas eu era uma outra criatura, já não tinha mais aquele mesmo espírito, e agora como falar para ela o que tinha acontecido? Eu tenho que levá-la a esse lugar. E fiquei ali em espírito de oração, pedindo a Deus que Ele se revelasse a ela tal qual se revelou para mim. Ali chegamos, era um endereço que eu jamais esqueci, ali em São Paulo, na Avenida Lins de Vasconcelos, bairro Cambuci, 1108, um lugar que era um cinema, onde havia aquele templo, e ao entrar naquele lugar ela ficou maravilhada, não apenas com o ambiente, como também com aquele coral que louvava a Deus. Chegamos já no começo do culto, parecia aquele filme Mudança de Hábito, com a Whoopi Goldberg. Ela ficou maravilhada, começou a chorar com os louvores, e naquele mesmo culto a Denise aceitou a Jesus. Ali começou também o trabalho de Deus em sua vida. E depois disso ela retornou a Porto Alegre, congregou em uma igreja aqui em Porto Alegre, até que nós nos casássemos. E outro dia a Denise vai contar para vocês o testemunho pessoal dela. Alguns meses se passaram, os shows começaram a ficar escassos, até porque eu não tinha mais interesse em correr atrás deles, também não vinha à procura, já era um propósito de Deus, ele começou a me esfriar, coisas que começaram a acontecer, e eu não estava entendendo que era o trabalhar de Deus, eu achava que era azar, achava que era algo ruim, mas eu também não desejava, porque aqueles poucos shows que aconteciam, eu sempre colocava música gospel junto. Eu lembro que em algumas oportunidades eu comecei a colocar músicas da Aline Barros, especialmente aquele Sonda-me. Quando eu começava a cantar, as pessoas começavam a chorar. E no intervalo daqueles meus shows, pessoas vinham conversar comigo. Algumas até confessavam os seus pecados. Olha, eu estou traindo a minha mulher e tal. Eu ficava chocado, porque o que esse cara está falando? Eu não sou pastor, eu não sou nada. Mas eu não estava entendendo que ali já começava um trabalhar de Deus na minha vida. Até que depois de muitos shows mais que eu fiz, teve um pontualmente que foi o derradeiro, ali em São Roque. Eu lembro que eu estava cantando, era um show, um lugar aberto, não tinha cobertura, era um pátio aberto com centenas de pessoas, e num determinado momento da noite eu comecei a cantar uma música de Fábio Júnior, aquela "Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você". Eu mal terminei de cantar essa frase, um rapaz que estava sentado à minha frente com supostamente sua namorada, ele caiu da cadeira e começou a convulsionar como se fosse ataque epilético. Eu discerni já ali que aquele era espiritual. Larguei meu violão, fechei o volume, fui lá e olha a ousadia, mal recém eu estava convertido, achei que já podia expulsar demônio. Quando eu boto a mão nele, ele estava cabeçado, eu tive que botar minha mão atrás para não machucar a cabeça dele. Ele abriu os olhos, eu vi que não era ele falando, ele falou assim: "Quem tu pensa que tu é para vir querer me expulsar? Tu sabe que eu te conheço?" E ali parecia que ele estava escaneando a minha alma e eu vi que eu não tinha autoridade. Ali Deus começou a falar comigo: "Filho, tu precisa te separar para mim, porque não dá para servir a dois senhores." E enquanto aquele cara estava endemoniado, Deus falava comigo. Ali, irmãos, terminou aquele show, eu fui pegar meu cachê. Aquela mulher tomada por demônios. Eu não vim aqui pagar show de libertação. Eu não contratei um show de exorcismo. Eu contratei um show de MPB. E ali Deus falou comigo: "Fica tranquilo, não pega esse dinheiro, porque a partir de hoje eu vou te sustentar." Eu falei: "Fica tranquilo com o teu dinheiro, tu não me deve nada. E eu te peço perdão pelo inconveniente." Logo chegou o SAMU, recolheu aquele rapaz, nunca mais o vi, nunca mais voltei àquela cidade. E a partir daquele dia, minha vida começou a transformar. Dias depois, recebi um telefonema de um pastor que eu não lembrava de onde eu tinha conhecido. Ele havia me visto em São Paulo.
Deus revelou a ele que havia um propósito também de Deus na minha vida. Ele pagou minha passagem. O querido pastor Ernesto, num ministério novo que ele tinha recém-inaugurado, Espaço de Cristo, era dentro de um restaurante que durante o dia a gente fazia cultos, mas à noite servia bebidas alcoólicas e tal. Era um espaço onde o evangelho era pregado. E eu lembro que eu nem sabia pregar, não sabia ler nada da Bíblia, mas ele mandou contar um testemunho, assim como algumas vezes aconteceu em São Paulo. E ao começar a contar um testemunho, assim como eu estou contando agora, quando eu falava do Mateus 6,33, que ao buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas seriam acrescentadas, a mãe dele caiu em profundo choro e se rendeu para Cristo. Confirmou mais uma vez a Escritura, como também na minha família e na família de todos, eu creio, que profeta em sua terra realmente não tem honra. E ali, irmãos, eu fiquei durante um tempo, até que daqui a pouquinho houve um imprevisto. Aconteceu algo terrível, meu pai entrou em falência em Porto Alegre. Eu tive que largar tudo, porque aquele que não cuida primeiro dos seus, da sua própria família, pior que o incrédulo, tem negado a fé. Era para eu ficar mais um tempo em Fortaleza, mas em comum acordo com aquele pastor, eu deixei tudo ali e vim para Porto Alegre. Fiquei um tempo com meu pai, nos abraçamos, chorei junto com ele, comecei a contar o que havia de fato acontecido na minha vida. Ele ficou chocado, ficou impactado, e ali junto, depois de uns dias, entendendo os processos de Deus na minha vida, ele também acabou aceitando a Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, assim como juntamente com meu tio, irmão dele, nosso querido Salvador, o tio Dodô, que ambos estão na glória já dormem no Senhor. Mas eu lembro que naquele processo, nós visitamos várias igrejas, vimos várias doutrinas distintas, Deus também mostrando não só para mim como para eles, que muitos daqueles acontecimentos que ali estavam não tinha nada a ver com Jesus, mas em obediência, em reverência a Deus, nós nos sujeitávamos àquilo. E eu lembro que naquele avião que eu peguei de Fortaleza para Porto Alegre, quando eu estava vindo para ficar com meu pai, devido ao fato de a empresa estar falida, Deus falou comigo: tu vais congregar numa Assembleia de Deus que tem ali no centro de Porto Alegre. Eu refutei essa revelação, passei um tempo ainda visitando várias outras igrejas, irmãos, até que quase um ano depois, 10 de junho de 2008, eu e a nossa querida irmã Denise, até então era apenas minha irmã em Cristo, juntos adentramos aquele lugar, assistimos a uma pregação de um saudoso pastor, o pastor Itamar, que pregava sobre a 10ª hora. Ali me apresentei para o pastor presidente, o querido Humberto Schmidt, onde fiquei praticamente 9 anos e meio. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, não permita que a frieza espiritual entre em vossos corações. Deus tem inquietado nesses últimos dias pessoas tristes no meio da obra, irmãos. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração, que Deus tem para nós aqui na terra. Aleluia! Também aqui na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. E naquele processo também conheci dias depois os então irmãos Salvador, irmão André. Tocamos muito durante muito tempo. E eu lembro que a gente nunca tinha tocado junto, obviamente não nos conhecíamos, mas carregávamos uma história muito semelhante, como músico, tocando na noite. Eles também tinham tido experiência parecida. E naquele período ali, irmãos, nós começamos a desenvolver uma comunhão como músico, como irmãos em Cristo. Depois de um tempo também sentindo necessidade de pagar minhas contas, meu apartamento fechado em São Paulo, eu ali em Porto Alegre precisava de receita, me submeti porque eu não suportaria mais voltar para a noite, não tinha mais como cantar música secular, não dava mais para abrir a minha boca, louvar a Deus e louvar no mundo. Eu entendi esse mistério espiritual, não porque alguém me falou, porque alguém me disse que teria que ser assim, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. Me sujeitei a trabalhar numa serralheria, juntamente com o pastor daquele ministério, por um tempo, até que em determinado momento, em meados de março de 2009, eu me licenciei daquele trabalho e fui até São Paulo para alugar meu apartamento e vender minha caminhonete, que estava ali guardada em São Paulo, com o propósito de voltar para o meu trabalho aqui em Porto Alegre em uma semana. Mas o livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 1, nos fala que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E eu inconscientemente desprezei o que Deus havia falado, que Ele me sustentaria, por isso que eu me sujeitei. Fui humilhado, inclusive, por um período, não entendendo que na verdade seria Deus que faria aquilo. Eu precisava alugar aquele apartamento para gerar receita, obviamente, no intuito de administrar, dirimir as despesas, pagar o condomínio daquele prédio, porque você sabe que um apartamento fechado gera despesa, então eu tinha que colocar alguém para morar. E como é que eu poderia alugar meu apartamento e ficar lá dentro? Foi aí que Deus colocou 2 anjos, que eu digo que são mais do que irmãos para mim, que eu os amo profundamente, que são os irmãos Israel e Vanise, que me acolheram ali, que teria que ser somente poucos dias, virou exatos 4 meses e 13 dias.
E nesses 4 meses e 13 dias, Deus fez coisas tremendas, porque eles estavam também passando por uma situação financeira terrível, eles viam a minha situação. Havia momentos que nós recebíamos ali naquela casa a cesta básica, hoje nós levamos aos irmãos, irmã Elisandra, a cesta básica, mas eu me alimentei muito tempo junto com os irmãos Israel e Ivanise, de cesta básica, aleluia. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Ali nós somos fiel no pouco. E Deus começou a nos honrar. E eu lembro, irmãos, que havia dias que eu ia para o centro de São Paulo para tentar organizar meu apartamento, saber como é que eu ia alugar, e não aparecia ninguém. Mas é que Deus estava me amarrando ali. Às vezes você pensa que Deus está esquecido de você, que você pensa que Ele não tem nada com você, que você está orando e não está acontecendo nada, mas os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso. Eu queria apenas alugar meu apartamento e ir embora, mas Deus tinha um projeto muito maior. Ele tinha pelo menos 2 grandes projetos para mim. E um deles foi quando, na ocasião em que eu fui na rua Conde Sarzedas, no centro de São Paulo, que é chamado Shopping dos Crentes, próximo ao Marco Zero de São Paulo, próximo à Catedral da Sé. Eu sabia que lá tinha várias lojas e eu precisava comprar um inário para cantar na Assembleia, que é muito comum cantar hinos da harpa. Mas como eu toco e canto, para mim seria muito complicado pegar uma encadernação que não tivesse em espiral. E aí eu encontrei casualmente esta harpa que eu tenho até hoje guardada comigo, eu pouco a uso, exatamente essa. Eu fui comprar, descendo aquela ladeira da Conde Sarzedas, e ao comprar aquela harpa, o Espírito Santo falou comigo: olha para trás, que eu tenho algo a te mostrar. Quando eu olhei, havia uma placa dizendo assim: gravamos o seu CD, venha conversar conosco. Eu entrei naquela loja, tudo muito simples. Veio uma senhora bem velhinha, cega de um olho. Nela não havia formosura nem beleza, exatamente com aquela palavra de Isaías 53. Pois não, senhora, eu vi aquela placa ali, me chamou a atenção. Vocês gravam CDs? Mais ou menos, filho. O que tu precisas? Não, eu tenho um trabalho assim, eu me converti há pouco tempo. Eu tinha músicas em novela da Rede Record. Comecei a contar a minha história. Comecei a contar que eu tinha músicas seculares gravadas e que eu já havia composto algumas coisas. Dentre elas a música Teu Mover. Cura Jesus, restaura famílias. E quando eu cantei para ela, ela pediu para eu subir, que ela tinha algo a conversar comigo. Subiu as escadas e lá havia um estúdio que mais parecia uma nave espacial. Coisa mais maravilhosa naquele tempo, coisa de primeiro mundo, irmãos. Tecnologia de ponta naquela época. E ali, abreviando obviamente meu testemunho, houve muitas coisas. Houve um patrocinador que não pagou, o tape ficou no meio do caminho parado, eu chorando, buscando patrocínio. E Deus falou com aquela mulher: eu tenho propósito na vida deste homem, ele é meu filho, ele é meu ungido, investe nele. Ela me ligou, eu chorando no telefone do orelhão, ligando para casa dela. Eu vou dar 2 opções para o irmão. Deus falou comigo que é para eu ajudar o irmão. Eu posso devolver o tape para o irmão, e o irmão procura uma gravadora, eu dou prontinho na tua mão o tape mixado, não vou te cobrar nada. Ou você abre mão dos direitos de replicação e a gravadora Deus é Amor te lança com distribuição nacional. Ali eu caí em profundo choro, irmãos. E até hoje eu me emociono quando conto isso. Ali Deus permitiu que eu lançasse meu primeiro CD cristão naquele lugar. E ali levantaram-se lutas tremendas, terríveis, vieram enfermidades. Ali que eu comecei a desenvolver asma, porque Deus permite que você viva vitórias, mas começa a aparecer espinhos na carne, porque quando mais Ele vai te experimentando, para que tu não te ensoberbeça. Quando eu estava começando a estufar o peito, viu como eu consigo? Viu como a minha voz é isso, a minha voz é aquilo, as minhas canções são boas? Eu não falava para ninguém, mas falava no meu coração. Mas Deus conhece meu coração. E ali Ele fez eu baixar a bola, até que aquele CD deu uma travada. Eu fiquei aguardando dias para terminar a mixagem. Fiquei aguardando dias para realmente fazer as fotos e finalizar a capa. Até que de repente, numa determinada noite, eu estou ali descansando, depois do CD gravado já, na madrugada de 10 de abril de 2009, também por volta das 3 horas da manhã, Deus mais uma vez me desperta e começa a falar comigo tal e qual aquela passagem do primeiro livro de Samuel no capítulo 3, que vocês devem ler depois com carinho para vocês verem. Quando o profeta Samuel, Deus fala com ele, e ele achando que era o profeta Eli que estava chamando ele, ele se apresentava para o profeta: eis-me aqui, até que o profeta Eli falou para ele: quando ele te chamar, tu fala que teu servo ouve. Aconteceu exatamente comigo. 3 horas da madrugada do dia 10 de abril de 2009, eu ouvi como quem chamava: Jairo, Jairo. E eu achava que era o nosso irmão Israel que tinha me chamado.
Eu olhei para a porta, a luz apagada, porque era uma porta de vidro. Eu dormia no quartinho dos fundos dele ali. Foi batizado como o quartinho do profeta. E ali eu, sem entender o que estava acontecendo, até que veio aquele calor. Aquele fogo semelhante ao fogo que eu senti no dia 12 de outubro do ano de 2005. Naquele ano de 2009, aquele fogo novamente veio até mim, eu acendi a luz. E ali Deus começou a falar comigo no profundo, irmãos. Tu vais te casar dia 25 de julho na igreja. E dia 24 no civil. Não te preocupa com nada. Eu vou preparar tudo, desde a lua de mel até o lugar que tu vai morar. Primeiro vou eu te colocar de favor num lugar. Depois vou te colocar numa casa que tu vai morar de aluguel. Depois vou eu te colocar na tua casa própria. E vou te levar até as nações. Tu vais depender unicamente de mim. Eu te sustentarei até o fim dos teus dias. E cuide bem dela, porque ela é especial para mim. Ela é a menina dos meus olhos. Eu não sabia de quem Deus falava. Até que de repente veio o rosto da Denise, como que flutuando. Eu vi isso somente uma vez. Eu que mexi com magia profunda, magia cigana. Eu vi o rosto de uma pessoa materializar assim. E ali eu vi a magia de Deus, que não é magia. Era o poder do Espírito Santo. Eu falo magia para você que não discerne que as coisas espirituais com Deus trazem paz, trazem luz e se comprovam e se confirmam, porque o que Deus fala Ele honra, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. E ali nascia literalmente da noite para o dia um amor que é para a eternidade, para a mulher que eu mais amei e amo e amarei nessa vida, Denise Jordão Oliveira de Lima. Eu não vi a hora de amanhecer o dia seguinte. Eu estava esperando os irmãos Israel e Vanise acordarem, como quem acerta um prêmio, como quem ganha uma loteria. Eu chorando, eu contei para eles o que tinha acontecido comigo. E a Ivanise dava risada, seu bobo, todo mundo já sabia, só tu que não. Porque eu estava completamente cego nos meus projetos pessoais. Não é nós, é Deus que faz. E ali Deus teve misericórdia de mim. Eu lembro que eu falei com o bispo Gerson, ali na igreja Renascer, onde eu congregava na freguesia do Ó. Ele, tomado pelo Espírito Santo, ele nem sabe disso, talvez ele vá saber por esse testemunho. Deus falou na boca dele: tu deves isso a ela. E quando ele falou isso, eu entendi, porque havia muitas coisas que depois eu vim entender que aconteceram na nossa relação durante os anos, que Deus me trouxe à memória, que passaram como coisas casuais que às vezes a gente vive, mas não presta atenção. Mas de alguma forma Deus me trouxe à memória que realmente ela já me amava durante muito tempo, mas eu não reconhecia esse amor, porque Deus não tinha confirmado e testificado no meu coração. Então, no dia 12 de abril, eu liguei para Denise, fiz um mistério, dizendo que eu tinha uma coisa para lhe contar, mas não sabia se ela ia gostar, se ela ia aceitar. E ela naquela euforia: conta logo, conta logo, conta logo. Aí eu perguntei para ela: tu quer casar comigo? E ela, com a voz embargada, respondeu: claro que eu quero. Graças a Deus, irmãos, eu vi um sim dela. Depois disso ela veio para São Paulo, noivamos no dia 3 de maio de 2009, esse noivado foi celebrado pelo bispo Gerson. Ali colocamos a aliança na mão direita, compramos juntos as alianças, nos mantivemos em santificação, foi coisa tremenda, não conseguimos mais tocar um no outro, nós que havíamos tido uma vida secular, uma vida mundana, nós que estávamos sempre naquele de ficar, como a gente fala comumente no mundo, a partir daquele momento Deus tinha nos santificado, nos separado, de certa forma esfriado temporariamente, para que naquele processo o casamento pudesse ser preparado tal e qual, e foi uma festa tremenda, maravilhosa. Eu voltei depois aqui para o sul, praticamente às vésperas do casamento, voltei aqui para o chá de panela, participei junto. Foi no dia 12 de julho, os preparativos já estavam todos prontos, porque a gente preparou tudo via MSN, nós não tínhamos como gastar em telefone. Eu usava o computador dos irmãos Israel e Vanise para nos comunicarmos. Eu lembro também que uma vez na Cordeiro de Deus, juntamente com os meus amados pastores ali, amigos queridos, o irmão Jair, o irmão Francisco, com quem também eu tenho grande admiração, grande carinho. Ali Deus usou irmãos para me abençoar com oferta, dando oferta de R$1, R$2. Eu chorava quando eu via aquilo. A maior oferta não está no valor, na quantidade, mas na sinceridade. Eu via pessoas dando tudo que tinha para abençoar meu casamento, irmãos, porque eu não tinha mais dinheiro, eu não fazia mais shows, eu não sabia nem como eu ia me manter. Eu lembro que na vinda para cá, a irmã Ivanise me surpreendeu, eu desci de moto também, quando eu vim com as minhas coisas de mudança.
mudança depois, foi tremendo o que Deus fez, porque ela fez um pão caseiro e dentro do pão ela acoitou ali uma oferta maravilhosa, cujo valor eu não recordo agora, mas deu para patrocinar praticamente toda a despesa da viagem com combustível. Cheguei bem aqui em Porto Alegre de moto. Tantas coisas que aconteceram que eu vi Deus agindo através de irmãos cujo coração sincero me abençoaram nesta caminhada. Recebemos docinhos também, bem casados, que vieram pelo correio. Nunca vou esquecer disso. Uma irmã que prometeu: eu não tenho como te dar oferta, mas eu faço doces, eu posso enviar pelo correio. E chegaram pelo correio os bem casados. O pastor Humberto celebrou nosso casamento, cumprindo assim um calendário que o próprio Deus me revelou, conforme o primeiro livro de Samuel 15:22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Deus me deu as datas, todo o modus operandi foi Deus que fez. E tudo saiu exatamente conforme Ele me revelou, conforme Ele me prometeu. A lua de mel, que brincando com ela por telefone, eu dizia: olha, vamos ter que encontrar um hotel bom, porque afinal eu tenho reservas, eu tenho até euros guardados. Eu tinha uma moeda de €1 que eu trouxe lá de Portugal quando lá estive, e não tinha mais reservas nenhuma, mas Deus preparou um encontro quando eu voltei a Porto Alegre, que por acaso eu estava passando no centro de Porto Alegre, e próximo ao prédio da Habitasul, um carro quase que me atropela. Era a minha querida amiga Maria Teresa Druck, diretora do hotel onde durante muitos anos eu cantei, e ela encontrando: Jairo, você aqui, o que tu tá fazendo aqui? Vamos subir para conversar. Aí eu contei o que estava acontecendo, e ali ela me deu a lua de mel de presente no hotel Lade de Pedra. Infelizmente fechou, é um outro empreendimento hoje naquele lugar, mas nós ficamos no melhor quarto com a lua de mel totalmente paga por aquele hotel. Tinha até cofre naquele hotel. Os detalhes, parece que o Espírito Santo brincava com a gente, se alegrando com o nosso posicionamento, com a nossa santificação, para realmente vivermos todas as promessas que Ele tinha feito para nós. E tal e qual Ele nos falou, irmãos, nos casamos, moramos de favor no ginásio, aonde fomos ali acolhidos pelo nosso querido Jorginho, um amigo aqui de família, e ali moramos numa sala. Existia um ginásio que eram várias salas, sala de carteado, sala de judô, e havia uma sala cuja inquilina estava inadimplente durante alguns meses, ela tinha saído, era a sala da dança do ventre, tudo espelhada, e aquilo virou um verdadeiro loft. Deus nos usou profundamente, pessoas aceitaram Jesus. Tinha um irmão que estava ali, eu digo irmão porque naquela ocasião ele era um alcoólatra, e numa determinada madrugada nós o visitamos, eu e a Denise, não éramos obviamente pastores ainda. Chegando ali, falamos do amor de Deus para ele. Esse homem nunca mais colocou sequer uma gota de álcool na boca, e nunca frequentou uma igreja também, mostrando que Deus, Ele é sincero para aqueles cujo coração é sincero em abrigá-lo. Vivenciamos muitos milagres, irmãos, muito naquele lugar. Muitas coisas aconteceram ali, até que teve um dia que, já casados, nós fomos visitar nossos irmãos Israel e Vanessa para ficar um mês mais ou menos ali, até que o Jorginho nos ligou, apavorado, que nós tínhamos que voltar rapidamente para cá, porque o ginásio estava para ser vendido. E nós, mais uma vez, estávamos vivenciando outro milagre. A gente não estava entendendo na hora. Era uma aflição, porque você ir para uma viagem, ter que voltar antes da hora, a gente entrou num pânico, mas aí meu coração aquietou. Calma, amor, que Deus está no controle, alguma coisa já está acontecendo. Chegamos aqui, não tinha como a gente conseguir. Chegamos no dia 12 de janeiro, numa segunda-feira de 2010. Não conseguimos encontrar nada para morar, aquela pressão da família. Já tu tem que te mexer, tu tem que correr aqui, correr ali. A gente corria, mas ninguém queria conceder nada, a família não ajudava. Parece que Deus endureceu o coração dos familiares, como aquela vez que Ele endureceu o coração de Faraó, para que nós dependêssemos só dele, porque Ele queria ser o protagonista desse milagre. Não conseguimos alugar nada, família não quis nos acolher, nem de favor, nada, até que de repente nós sentimos de ajudar aquele casal que havia nos acolhido ali. Seus 2 filhos gêmeos estavam fazendo 1 aninho, a esposa, a Marta, foi estéril durante muitos anos, e depois, por um milagre, deu à luz a esses gêmeos, e ela, justamente querendo comemorar e não tendo como, frustrada porque estava indo embora de um local que eles investiram tanto. No entanto, o proprietário tomou aquele ginásio deles, vendeu por R$1 milhão, já estava vendido, tínhamos que sair até sábado daquela semana, portanto até o dia 7 daquele mesmo mês. Eu e a Denise entramos em concordância. Isso é fundamental num casal, quando há concordância. Quer saber?
Vamos produzir a festa dessas crianças e deixa que o resto Deus cuida. Entramos em contato com melhores amigos, quem é que vai dar o bolo, quem é que vai dar o balão, quem é que vai dar isso, quem é que vai dar aquilo. Nós entramos também, obviamente, com alguma coisa. E o Jorginho, vendo pessoas chegando lá, não sabia o que era. Eles achavam que a gente estava preparando já as coisas para poder se mudar, mas não tinha nem mexido, não tirava nem o armário da parede, porque a gente sabia que no tempo certo Deus ia fazer. Até que ele entrou lá, quando ele viu aqueles balões, aqueles doces, docinhos de criança, tanta coisa boa que tinha ali, ele caiu num profundo choro. Eu falei, meu irmão Jorge, era o mínimo que eu podia fazer, pelo carinho desses 6 meses que nós moramos aqui. A Marta vai sim desfrutar do aniversário. Foi o melhor aniversário de um ano que eu já vi, eu e a Denise vimos em toda a nossa vida. Aquele dia era um dia muito quente, irmãos. Foi um final de semana que, historicamente, aqui no Sul, foi um dos dias mais quentes que já fez aqui na história. E eu lembro que o pai me convidou para dormir lá na casa dele, na zona sul de Porto Alegre, porque tem o Guaíba, é mais fresquinho e tal. E assim fomos. Ali era telhado de zinco, era uma noite muito quente. Você ligava o ventilador, parecia ventoinha de carro, não conseguia se refrescar. Fomos dormir lá e no dia seguinte... Aquele dia, na quinta-feira, o aniversário foi na quarta, na quinta, Deus me acorda de repente, me chama, tal qual ele chamou Samuel, levanta, toma café com a tua esposa, pega a tua moto, vocês juntos vão até Sapucaia do Sul, que eu já tenho uma casa preparada para vocês dois. Deus falando comigo, tal e qual eu estou relatando essa noite. Por isso que a palavra fala justamente, sereis minhas testemunhas. Eu estou sendo testemunha da verdade que Deus fala, quando nossos ouvidos não estão fechados. A Denise trabalhava em Sapucaia do Sul, era professora, motivo pelo qual Deus estava preparando nas proximidades da escola. Ficamos horas andando de moto, procurando placa, porque Deus manda, mas Ele não dá tudo mastigado, irmão. Ele quer que você espere, que descanse até na procura. E depois de procurado vários lugares, estávamos quase uma favela que tinha ali, que tinha uma casinha para alugar, Denise chorando, aqui eu não moro. Olha, mas se Deus trouxe para cá, aqui é a próxima escola, vai ver que é aqui que Ele quer. Ou então vamos voltar e vai ser outro dia. Mas Deus não é Deus de confusão. Fechou um temporal terrível, irmãos, que não tinha condição de a gente pegar a estrada, porque corríamos riscos de vida se assim procedêssemos. Falei para Denise, quem sabe nós nos abrigamos debaixo de um posto de gasolina. Tu estás louco? Posto de gasolina é mais perigoso ainda, que pode destelhar. Foi vento que destelhou, caiu o poste. Foi apocalíptico aquele temporal. E casualmente, por Jesuscidência, ali próximo, aquele local onde nós estávamos procurando, havia a casa de uma amiga da Denise, Arminda, amiga comum hoje nós, que nos acolheu. Quando nós adentramos a casa dela, batemos a porta. O que vocês estão fazendo nesse temporal? Foi só o tempo de deixar a moto, entrar na casa dela e caiu aquele maior toró. Escureceu, faltou luz, caiu raio. Olha, foi assim, parecia que Jesus estava voltando naquela hora. E contamos o que estava acontecendo. E o saudoso Gilberto, então, né, marido dela, falou para nós, olha, casualmente o nosso inquilino entregou a chave da casa hoje. Nós não sabíamos que a Arminda tinha uma casa e alugava. E aquela casa também, por inadimplência, entregue, a chave estava na mão dele. Eles já tinham limpado tudo, estava tudo prontinho, eles iam só pintar, tinha que dar um tratamento anticupim e tal. Mas se nós gostássemos, nós poderíamos ficar ali por um tempo. Quanto tempo ficamos ali? 4 anos e meio. Ali, depois daquele café, ele nos levou lá. A hora que eu botei o pé, eu lembrei daquela palavra que é onde eu colocar a planta dos meus pés. Ali nós declaramos como território nosso. E eu entendi, irmãos, pela fé, não que nós temos que tomar o que não é nosso. Tem muita religião que distorce essa palavra. Mas pelo Espírito, segundo o Evangelho, nós tomamos posse de que por um tempo moraríamos ali. E ali começou praticamente a nossa caminhada. A própria Arminda, ao mostrar aquela casa, mostrou a garagem. E ali também tinha um mistério naquela garagem. Era para a gente ter feito apenas um culto de ação de graças, para agradecer a Deus pelo meu casamento, pelo CD que Ele tinha dado. E ali começou o primeiro de vários e vários cultos, onde Deus começou a desenvolver o nosso trabalho ministerial, onde tem até no nosso canal do YouTube, cultos da garagem. Os irmãos podem verificar e depois acompanhar. Glórias a Deus. E ali começamos a viver, irmãos, uma nova dimensão. O CD já tinha sido lançado, o CD estava tocando, e eu lembro que o pastor nos convidou, o pastor Humberto, congregando ainda na restauração, para que nós participássemos de um congresso que estaria acontecendo no ginásio de esporte Tesourinha. Éramos sempre eu e os irmãos Salvador e André.
Algumas vezes eles iam até na garagem para apoiar a gente também, mas naquele ginásio a gente foi, na verdade, convocados a participar, e chegando lá tivemos a infeliz notícia de que nós não iríamos cantar, porque segundo o nosso pastor, aquela seria a vontade soberana do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei profundamente chateado, porque o meu CD tinha acabado de ser lançado, os irmãos já tinham comprado CDs, e eu vi como uma retaliação, mas ali eu comecei a entender Deus agindo, porque Deus quer que nós confiemos nele, não no homem. Como o salmista fala no Salmo 118, verso 8, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. E eu comecei a entender aos poucos, ali chorando, triste, me sentindo oprimido pelo homem, porque eu comecei a vislumbrar outras coisas. Deus começou a abrir meus olhos espirituais, enxergando coisas que eu não enxergava na religião. E ali Deus começou a colocar no meu coração um outro desejo. Era Deus começando a falar comigo: a partir de agora tu não vais caminhar mais sozinho, vou eu colocar aqueles dois. Eu virei para trás, estavam sentados naquela bancada o nosso irmão Salvador, o nosso irmão André, e ali Deus falou comigo: estou eu levantando um trabalho pastoral com vocês, em tempo oportuno vocês vão entender, consagrem-se, porque eu vou usá-los muito. E ali, irmãos, foi algo tremendo. Nós não entendíamos nada do que Deus tinha falado, mas eu vi que Deus tinha falado. Nos consagramos, fomos para jejum lá no sítio do pastor Salvador, do irmão Salvador, e ali Deus falou que nos levaria para São Paulo, cumpriu. Tudo que Deus falava ia cumprindo. E nós começamos a receber convites para várias igrejas, irmãos, a pregar, cantar aqui, cantar ali. A gente visitou muitos ministérios, até que um dia, convidado pelo querido apóstolo, no ministério pastoral que ele também tem, o ministério apostólico Jesus é Esperança, nós fomos pregar uma palavra que era no dia do aniversário da igreja dele lá, 1 Coríntios 13, e ele me convidou tão somente para poder ministrar uma palavra, eu, a irmã Denise e o irmão André. O irmão Salvador estava passando por uma aprovação naquela ocasião, foi dia 4 de junho do ano de 2017, e eu terminar de pregar aquela mensagem maravilhosa que Deus havia me dado sobre o amor, eu fiz menção de largar o microfone e descer daquele altar, quando aquele homem naquele domingo gritou: fica aí que tem algo que eu preciso fazer. Ali aquele homem de Deus, tomado pelo Espírito Santo, separou primeiramente eu e o André como pastores, exatamente como um dos pastores lá em São Paulo falaram para mim, que em tempo oportuno Deus colocaria um cajado na minha mão. E o Espírito Santo disse assim, ó: mesmo que eu mande, ele não vai descer o óleo sobre a cabeça deles. E eu preciso que o ministério pastoral aflore na vida deles, porque eu quero fazer um novo tempo acontecer na vida, na casa e no ministério deles. Espírito Santo de Deus, o óleo derramado sobre a cabeça, que desce até a orla da roupa, em nome de Jesus, declara a unção pastoral sobre a tua vida. E um novo tempo começa a acontecer a partir de hoje, assim te diz o Senhor. Sobre a tua cabeça desce um novo óleo, assim como descia sobre a barba de Arão. Ele vai descendo, e um ministério novo estou eu dando para vocês. A partir de hoje não existe desigrejados, porque vocês são a igreja. A partir de hoje um novo tempo começa, porque vocês são chamados por mim. Assim diz o Senhor nessa noite. Ninguém pode parar o ministério que eu tenho reservado e escolhido. Quando ela arranca a morte da frente dos meus, eu preparo o caminho aonde ela não toca, a não ser que eu autorize. Assim te diz o Senhor. Quando eu preparo você, a tua família vai ouvir falar de Jesus. Os teus abacanto e alabacé e alabacando rácia. Oh, quem duvidava vai começar a entender que o Santo dos Santos está dentro de você, e você dentro do Santo dos Santos. Assim diz o Senhor nessa noite. A igreja está aí, aproveita da glória, da aleluia, e aplauda o Senhor, porque Ele está no meio de nós. E a partir de hoje, a bênção pastoral e a unção pastoral é sobre a vida de vocês. Pastor Jair Leandro e pastor André. Assim escolheu o Senhor, não os homens. Diz Ele para vocês nessa noite. Nós pensamos que muitas vezes as coisas vão acontecer como a religião quer que aconteça. Só que não acontece
de acordo com a vontade de Deus. A religião faz de acordo com a vontade do homem. O evangelho, sim, é segundo a vontade de Deus. E toda igreja que pratica o evangelho, ainda que seja um ambiente religioso, aí as promessas vão se cumprir na minha e na tua vida. E feito assim, irmãos, aquela maravilha que aconteceu naquele momento, exatamente um ano depois, os nossos queridos hoje, pastor Salvador e pastora Denise, também foram separados. Mas depois daquele dia, irmãos, eu já não era mais o mesmo. Eu sentia uma autoridade que havia sido derramado sobre mim. O André também tinha mudado, até a fisionomia dele. Ele sempre muito brincalhão, até às vezes meio ranzinza, mas tinha mudado. O comportamento dele já não era mais de um homem natural. A gente entendia, sentia que havia uma responsabilidade maior. Ele também já ia na casa de pessoas orar, já ia expulsar demônio. A gente começou a ver coisas tremendas acontecendo com ele também. E após passada essa fase, eu comecei a orar a Deus: Senhor, eu sei que tu tens um propósito comigo passageiro. Desde que eu cheguei aqui, tu falaste para mim que era para eu ficar por um tempo naquela Assembleia de Deus. Se tu tens um propósito que eu continue ali, não sirvo para mais nada nessa terra, a não ser para te servir. Eu não sei quanto tempo tu queres que eu permaneça ali, mas se é da tua vontade que eu saia, me dá um sinal. Usa os irmãos ali de dentro, testifica no coração do irmão Salvador, hoje pastor também, do pastor André, para que se encerre esse ciclo. E ali, irmãos, um dia Deus falou comigo, e após concluirmos o tempo de Deus nas nossas vidas, exatamente depois de 9 anos e meio, desde junho de 2008, quando eu ali cheguei, no dia 26 de dezembro de 2017, nós deixamos aquele ministério e a partir de então assumimos o Ministério Cristão Cordão de Três Dobras. Dia 10 de maio de 2017, pesquisando nos nossos arquivos, foi a nossa primeira reunião do Cordão que a gente fez transmitida ao vivo pelo Facebook. E agora a cada 15 dias nós continuamos sempre colocando o momento da palavra no nosso canal do YouTube, e as reuniões como essa que você está assistindo hoje nesse dia 12 de outubro ficam eternizadas no Facebook. E ali, meus irmãos, de todo esse testemunho que eu tive que abreviar correndo para que o tempo não se esgotasse, eu meditei nos Salmos, o Salmo 145, verso 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. E mais, o Salmo 113, versículos 7 e 8. Ele, Deus Todo-Poderoso, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se junto a príncipes, com os príncipes do seu povo. Esse testemunho, obviamente, foi um resumo de tudo aquilo que Deus começou a fazer na minha vida, até esse dia que se chama hoje. Certamente haverá mais para contar daqui a um tempo, mas nessa noite, esta foi a palavra, foi o testemunho que Deus colocou no meu coração para contar para vocês. Há 17 anos atrás começou essa caminhada, num dia 12 de outubro. Hoje, 12 de outubro do ano de 2022. Basta de uma distância aqui.
famílias transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia meu coração, sopra teu espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu consolador. Obrigada pela presença de todos.